Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Pacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje, no dia 22 de fevereiro, quinta-feira da primeira semana da Quaresma. Hoje a igreja celebra a Cátedra de São Pedro Apóstolo. Vamos entender um pouquinho? A celebração da Cátedra de São Pedro vem de uma tradição muito antiga. Desde o século IV, costumava-se dar graças a Deus pela missão confiada a Pedro e seus sucessores. Pedro foi escolhido por Cristo como rocha para edificar sua igreja. Desde aquele dia de Pentecostes, quando os apóstolos estavam reunidos e também Maria, mãe de Jesus, a igreja continua a missão que Cristo lhe confiou. Unidos a ela, somos também continuadores da mesma missão de Cristo. Demos graças a Deus pela igreja, nossa mãe e mestra. Então, nós estamos vendo aqui que essa tradição de celebrar a Cátedra de Pedro vem muito de antigamente, lá no século IV ainda, depois de Cristo. Então, nós vamos louvar e agradecer a Deus, porque nossa igreja, já falei aqui, ela é riquíssima, riquíssima. Riquíssima no sentido de oferecer coisas para nós. Nós temos igrejas, templos, tudo de uma riqueza, de uma beleza maravilhosa, sem contar que ali dentro mora, Jesus mora ali, Jesus está ali, amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Bom dia, Espírito Santo de Deus, o que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, Jesus está confiando a Pedro a sua igreja. A nossa igreja, ela tem um fundador. Ela tem um fundador. E o fundador da nossa igreja católica é Jesus Cristo. E ele deixou Pedro responsável por essa igreja. E quem é o sucessor de Pedro para nós hoje? O Papa. Quantos já passaram? 200, 300 papas? Não sei quantos. Desde Pedro até hoje. E nós temos um pastor a quem nós devemos dar ouvido e seguir. Nós não somos, a nossa igreja não caiu do céu, ela não foi nascida de qualquer maneira, não foi um ser humano que falou, eu vou fundar uma igreja, não, foi Jesus. Ele deixou para nós a sua igreja e deixou Pedro responsável por ela. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Quando Pedro vai falar, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Porque os discípulos ficaram, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas.
Gente, não tinha como ser Elias, Jeremias, né, João Batista, eles já tinham morrido. Como que é voltar? Não existe reencarnação. Então não tinha como ser. Eles iam descer do céu para vir, né? Poderia talvez até fazer, porque para Deus tudo é possível, né? Poderia sim, Elias foi arrebatado, ele poderia estar agora, né? Voltando, né? Para poder dar sequência ao trabalho dele? Não, não precisava disso. Jesus, o próprio Filho de Deus. E Pedro, com toda a sua ignorância no sentido de ser um analfabeto, de não ter estudo, né? Conhecer a palavra só de ouvir, não de ler, Pedro foi fiel, foi feliz na sua resposta. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Isso encheu o coração de Jesus de alegria. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Alguém duvida disso? Isso está na Bíblia. Qualquer irmão separado vai pegar e vai ler. Pode não querer entender, mas vai ler. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Nunca. Isso é uma afirmação que Jesus faz. Jesus não diz, pode ser que não. Jesus está afirmando. As portas o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares no céu será ligado na terra. É por isso que as pessoas brincam, né? Que São Pedro fica lá tomando conta do céu, se está chovendo, se não está. São Pedro tem coisa mais importante para fazer. E Jesus deu as chaves da igreja para ele. Na hora, Pedro não entendeu isso. Pedro não entendeu. Tanto é que se a gente fosse seguir esse evangelho, a gente ia ver que Jesus vai repreender Pedro, porque quando Jesus fala que ele vai morrer, Pedro vai chamar a atenção de Jesus. Senhor, que isso nunca te aconteça, que Deus não permita. E aí Jesus vê que o demônio tomou conta do coração de Pedro naquele momento. Porém, lá na frente, Pedro vai entender a responsabilidade que Jesus colocou nas mãos dele. Quando foi isso? Depois de Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, dali para frente Pedro foi outra pessoa. Outra pessoa. Nem quando Jesus ressuscitou e apareceu para eles, Pedro não sentiu tanto a força dessa palavra de hoje quanto foi depois quando o Pentecostes aconteceu. Dali para frente ninguém mais segurou Pedro. Tanto é que Pedro morreu martirizado. Ele foi crucificado. Só que ele não quis ser crucificado de pé, como Jesus foi, porque ele não merecia ser crucificado conforme o Filho do Homem foi crucificado, como Jesus foi. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para não haver semelhança nas crucificações. Então Jesus foi crucificado de cabeça para cima e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque a crucifixão de Jesus tem um significado. Olharão para aquele que foi traspassado. Quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Né? Jesus estava no alto da montanha, crucificado. E todos que passavam olhavam para ele e viam ele. Pedro não. Pedro quis ser crucificado de cabeça para baixo, para não ser confundido com Jesus. A glória é somente de Deus. Pedro não quis a glória para ele, porque Pedro entendeu o significado dessa passagem de hoje. Diz o que Jesus falou para ele. E isso pesou na vida de Pedro. Pesou. Olha de onde Jesus foi tirar o seu primeiro papa. Das beiras de um lago, do mar. Pescador de peixes. Homem simples, rude, como eu falei no começo, ignorante no sentido de não ter estudo. Quando Jesus foi preso, Pedro sacou a sua faca da bainha e cortou a orelha lá do soldado Malco. Jesus vai, coloca a mão e conserta o erro de Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes.
Jesus não guarda a mágoa de Pedro. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Perguntou 3 vezes, para compensar talvez as 3 negativas de Pedro de conhecer Jesus. Eu escutei uma reflexão há poucos dias falando sobre aquela porteira, né, aquela guarda que estava tomando conta do lugar onde Jesus foi preso, e a mulher fala assim, você também é um deles. Aí Pedro fala, foi nessa hora que ele nega, né? Não, eu não conheço ele. Agora, como que aquela mulher podia saber que Pedro era seguidor de Cristo? Porque ela não frequentava o ambiente de Jesus. Ela ficava lá na portaria tomando conta de quem entrava dentro daquele lugar, né, daquele palácio ali. Pedro chega e fica ali também esquentando fogueira ali para poder dar uma espiada para ver o que está acontecendo, mas morrendo de medo. Aí quando a mulher reconhece ele, ele fala, não. Aí eu escutei na reflexão falando assim, mas como que aquela mulher sabia que Pedro era seguidor de Jesus? Porque Pedro tinha uma intimidade tão grande com Jesus que eles já se pareciam. Apesar de não serem parentes, eles já se pareciam no comportamento. Porque Pedro já tinha aprendido de Jesus o que era ser um missionário, um papa, né? Esse que Jesus falou, a pedra aonde a igreja seria fundada. Então, a semelhança, quando você fica muito tempo com a pessoa, mora com a pessoa, você pode não ser parente, mas você acaba buscando traços daquela pessoa para você. E de longe as pessoas percebem que você tem uma certa amizade com aquela pessoa. Vocês são parentes? Não. Já reparou quando alguém adota uma criança? A criança vai crescendo, crescendo junto com a família. Aí lá na frente alguém passa e olha e fala assim, nossa, é a cara do pai, é a cara da mãe. Aí a pessoa pensa assim, mas não é meu filho, é adotado. Mas é por causa da convivência. Pedro conviveu tanto com Jesus que passou a ficar conhecido, parecido com ele. E é isso. Será que nós também temos a nossa aparência de Jesus? Será que nós estamos tendo essa intimidade com o Senhor a tal ponto das pessoas olharem para nós e falar, você é seguidor de Jesus, você é uma seguidora do Senhor, porque o seu modo de vida, a sua postura não deixa margem para dúvida. Será? Nossa igreja, hein? Una, santa, católica, apostólica e romana. Pedro, nosso primeiro Papa. Que nós possamos hoje rezar pelo nosso Papa para que ele possa ter forças para continuar guiando essa igreja, porque não é fácil. Mas também Jesus não falou que seria. Que hora que Jesus falou com Pedro aqui que seria fácil? Em momento algum. Ele vai falar mais, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. É nessa hora que a gente tem que parar para entender a Santa Confissão. Quando a gente senta na frente de um padre e abre o nosso coração e se confessa com ele, e é um sacramento, e esse sacramento não pode ser violado por ninguém nesse mundo. Nenhum juiz pode obrigar um padre a falar o que foi falado dentro do confessionário. Nenhum juiz pode. E o padre não vai falar, com pena dele morrer, mas ele não fala. Quando o padre dá aquela absolvição para nós e fala, os teus pecados estão perdoados em nome de Jesus, nem Deus não lembra mais. Nem Deus não lembra mais daquilo que você ferrou. Apagou até da memória de Deus. Amém? Então foi desligado nos céus. Que nós possamos aprender mais um pouquinho sobre isso hoje. E hoje é quinta-feira de adoração. Se você tiver condições, vai à igreja, vai lá celebrar a Santa Missa, vai participar. Aqui na Igreja Matriz da Nossa Senhora do Livro, nós teremos adoração a partir das 18 horas e a Santa Missa às 19. Amém? Se você puder vir participar conosco, será uma alegria. Se não puder, participe na sua igreja aí. Em Juiz de Fora, todas as igrejas terão adoração hoje. Quando não for o dia todo, vai ser pelo menos das 6 às 7 da noite. Que você possa ter um dia maravilhoso na presença do Senhor, firme e forte, caminhando nessa quaresma rumo à Semana Santa. Amém? Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.